Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba. Que bom estarmos juntos em mais uma celebração ao nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Para nós, Igreja Batista da Pituba, é um prazer poder nos reunirmos através do nosso canal do YouTube ou da nossa página no Instagram e levar a palavra de Deus até a sua vida, até a sua casa, até a sua família. Por falar nisso, convide as demais pessoas da sua casa e vamos juntos nos reunir para celebrar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nesse tempo que estamos vivendo de muita dificuldade, uma delas é muitas pessoas não tendo o que comer. Nós lançamos uma campanha chamada SOS Cesta do Amor. Junte-se a nós nessa campanha e vamos amenizar o sofrimento e a dor daquelas pessoas que não têm comida dentro de casa. Vamos levar para eles cestas básicas. Você pode levar essas cestas básicas como doação para a igreja ou ofertar diretamente nessa conta que aparece aí e nós vamos comprar o alimento e entregar para as famílias. Com a sua ajuda, nós vamos ampliar o número de famílias abençoadas. Ajude-nos a ajudar outras pessoas e que Deus abençoe a sua vida na campanha SOS Cesta do Amor. Nós temos em nossa igreja os PGMs, Pequeno Grupo Multiplicador, faz parte de uma das ferramentas da Igreja Multiplicadora, da qual nossa igreja abraçou como visão ministerial. Os PGMs se reúnem uma vez por semana. Se você deseja saber mais sobre os PGMs, entre em contato com a irmã Andresa, a nossa coordenadora. Ela vai te responder e vai encaminhar para você um link e vai te explicar como você faz para participar dos nossos PGMs. A sua vida só tem a ganhar. Escola Bíblica Discipuladora. Todos os domingos às 9 horas temos a nossa Escola Bíblica Discipuladora com as mais diversas classes para abençoar a sua vida. Seja você mais um aluno da Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista da Pituba. Pastor, como eu faço para ser membro de uma das classes? Entre em contato conosco que nós vamos encaminhar para você o contato do professor e uma classe para você poder participar. Você vai ser abençoado e a sua vida espiritual vai ser crescente. Nós estamos em plena atividade da obra de nossa igreja e nós estamos concluindo a colocação do piso. Já concluímos a parte da nave, concluímos também a parte da plataforma. Olha esse vídeo aí como ficou. Espero que você goste. Olá, povo abençoado. Passando aqui para mostrar para vocês mais uma etapa concluída, a etapa do piso do santuário, todo colocado. Damos graças a Deus porque as etapas estão avançando e agora já estamos aqui no processo de colocação do piso da plataforma. Já foi colocada aí a parte frontal, como vocês podem ver, e em breve tudo estará concluído e bem próximo. Já estamos chegando, está chegando o tempo de voltarmos a cultuar presencial, estarmos em comunhão. Que Deus continue abençoando suas vidas, que você continue orando por esta obra, que você continue colaborando com os recursos que o Senhor tem lhe dado para administrar. Que Deus então assim nos abençoe, em nome de Jesus. Junte-se a nós nesse desafio, falta pouco. E nesse mês de junho nós temos um grande desafio de comprar alguns itens que são caros e que são necessários. Por exemplo, porta de entrada, porta corta-fogo na saída, detalhes de acabamento, vidros para algumas portas. Então eu preciso que você se coloque diante de Deus para que Ele toque seu coração e mostre qual o tamanho da sua oferta para a reforma de nossa igreja. Oferte também para as cadeiras. Estamos marcada aí a data agora na última semana para recebermos as cadeiras e vamos começar a montar e vai ser bênção, viu? Estamos chegando na reta final e nós vamos lançar o dia da reinauguração do nosso templo. Eu espero agora no mês de julho. Olhe por isso, é um grande desafio, mas chegaremos lá. Nós também temos uma campanha de oração. Toda a igreja orando ao mesmo tempo, 3 horários por dia, 6 horas, 13 horas e 21 horas. Seja você mais um a se unir a nós e orar pelo nosso Brasil, pelos enfermos, pelos médicos, pelas famílias enlutadas, pelos problemas financeiros que essa pandemia causou, pelos problemas políticos do nosso país, pela nossa igreja, pelos enfermos. Vamos todos dar as mãos, vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus. E acrescente suas orações diárias também a reforma da igreja, para que não falte recurso, para que a gente consiga vencer esta batalha em nome de Jesus. E por falar em oração,
Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder falar contigo. Muito obrigado pela oração, uma conversa contigo. Meu Deus, nesse instante eu coloco diante do Senhor esta vida que ora comigo. Eu não sei o que vai em sua vida, qual a circunstância que está passando, qual o tamanho da dificuldade, dos medos, da ansiedade, do choro, das lágrimas, mas o Senhor sabe de tudo. Pai, eu confio o cuidado desta vida em tuas mãos. Eu intercedo por ela pedindo que tu abençoes o seu coração, a sua vida emocional, a sua vida psicológica, a sua vida física e principalmente a sua vida espiritual. Se ela está te agradecendo por bênçãos recebidas ou por mais um ano de vida, eu me uno a ela para dizer obrigado, Senhor, por estas bênçãos. Meu Deus, eu coloco também diante de Ti cada momento deste culto que estamos prestando a Ti, que seja do Teu agrado e dirigido pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Como descrever, como explicar o amor que vem de ti, Senhor? É tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouçam-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo céu e mar, jamais iria conseguir te dizer o meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: a vida desce a mim, a verdade em ti, meu caminho és. Mas ouça os corações, ouçam-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Ouça os corações, ouçam-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantam
cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Eu gostaria de falar com você nesta manhã de domingo sobre o tema O Médico da Alma. Quem é o médico da alma? Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 17, que diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-las. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Um dos principais ofícios de Jesus é ser médico. Médico de todo tipo de situação. Jesus curou enfermos? Sim. Jesus abençoou e aliviou angústias e emoções? Sim. Jesus se compadeceu dos aflitos e levou a paz? Sim. Jesus trouxe o remédio para o maior problema do homem, que é o pecado? Sim. Então, um dos principais ofícios de Jesus é ser médico. A palavra que lemos traz essa expressão: quem precisa de cura não são os que estão sadios, mas os que estão enfermos. Então Jesus se coloca como médico. Outra expressão que aparece aqui é uma expressão que os fariseus usam para criticar a Jesus, se referindo a pecadores. Em geral, era a maneira de se referir aos cobradores de impostos, e também é um termo utilizado para se referir aos mentirosos, aos enganadores, aos adúlteros, aos assaltantes, aos criminosos, pessoas de má reputação. Então, o texto fala que Jesus se reuniu com pecadores. Talvez esse tipo de pessoas, inclusive cobradores de impostos e outras pessoas que cometiam outros delitos, estavam ali na casa de Levi. Jesus se assentou com ele. Outra expressão que aparece nesse texto é o nome Levi. Quem é Levi? Levi foi um dos discípulos de Jesus? Sim. O nome era o nome de infância de Mateus. Depois que passou a seguir a Jesus, ele teve seu nome mudado de Levi para Mateus. Ele tinha o ofício de ser cobrador de impostos. Ele era publicano, ou seja, um servidor público do governo de Roma, que era quem governava a Palestina. E como publicano, ele tinha o ofício de cobrador de impostos. Aliás, a maioria dos publicanos daquela época cobravam impostos. Além do estabelecido por lei, eles muitas vezes cobravam a mais. Eles prestavam falsos relatórios a Roma e eles eram odiados pelo povo porque todo mundo sabia que eles cobravam a mais, ficava com dinheiro para eles e mandavam a parte para Roma. Então, eles eram chamados de pecadores porque agiam dessa forma. Levi era um publicano. Antes de seguir a Jesus, ele trabalhava como servidor público. E diz o texto que ele largou tudo para seguir a Jesus. Outra expressão que aparece no texto que lemos fala a respeito da coletoria ou alfândega. Era local onde os impostos eram cobrados. Eram
espécie de bilheteria, onde os cobradores cobravam pedágios dos que transitavam nas estradas que ligavam Damasco ao litoral do Mediterrâneo ou ao Egito, que por certo passaria por uma cidade chamada Cafarnaum, onde se deu esse episódio, e ali tinha uma coletoria de cobradores de impostos, e Levi trabalhava ali. Levi, que posteriormente passou a se chamar Mateus, trabalhava ali. Jesus e seus discípulos, eles eram os convidados de honra na casa de Levi, agora Mateus, seguidor de Jesus. Ele era convidado de honra por quê? Porque Mateus tinha uma vida abastada, tinha uma boa casa, e convidou Jesus e todos os demais discípulos e muitos amigos deles e muitos companheiros cobradores de impostos e outras atividades para se juntar naquela recepção. E Jesus era o convidado de honra para aquele jantar. Então Jesus compartilha as bênçãos dele com aquelas pessoas naquele jantar. Lembro-me de um texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que lemos assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É como se aqui na terra estivesse se cumprindo essa promessa, no caso específico de Levi, agora Mateus. Ele abriu o coração para Jesus, e Jesus agora vai em sua casa e vai cear com ele, com a sua família, com seus amigos, e vai também testemunhar para os amigos de Levi sobre o Evangelho. Na cultura oriental, principalmente na cultura judaica, fazer uma refeição na casa de uma pessoa era um grande sinal de amizade. Então Jesus estava dando publicamente uma informação para todos. Esse homem, Levi, Mateus, com quem eu estou jantando agora na casa dele, é uma nova pessoa, é meu amigo. E os demais que estão aqui são pessoas que precisam conhecer o Evangelho, e eu vi pregar esse Evangelho. Esse era o contexto. Mas havia também, passando por ali e se ocupando de olhar como vai a vida alheia, ficar olhando a vida dos outros. Sabe aquela pessoa que fica olhando a vida dos outros? Fica olhando o perfil dos outros, fica olhando aí, fulano, o que está fazendo? Olha aqui, que roupa é essa? Olha que foto é essa? Isso é coisa de crente. Então, tem pessoas que gostam de fazer isso para orar pelas pessoas. Mas tem outros que gostam de fazer para ficar comentando. Era o caso dos fariseus. Quem são os fariseus? Era um grupo de religiosos, sucessores de Hassidim, judeus piedosos que juntaram suas forças, juntamente às dos Macabeus, durante a guerra pela liberdade de Israel do governo assírio, no ano 166 a 142 a.C. Surgiu no reinado de João Hircano, entre 135 e 105 a.C. Na época do ministério de Jesus, a maioria deles conflitavam com Jesus, ficavam acompanhando Jesus para ver se pegavam Jesus fazendo alguma coisa errada. Era esta a ocupação dos fariseus, ficar olhando a vida dos outros para ver se pegava alguém fazendo alguma coisa e ficar apontando o dedo dizendo: olha ali, que coisa errada, olha o que estão fazendo. Então eles ficavam acompanhando e conflitando com Jesus em muitas ocasiões, com atitudes hipócritas, invejosas, com formalismo, com fundamentalismo, envenenadas por sórdidos interesses políticos e religiosos. Eles ficavam ali perseguindo a Jesus e olhando a vida dos outros para acusá-las de estarem fazendo errado. Quem é Jesus que veio ao mundo? O que Jesus veio fazer nesse mundo? Eles criticaram a Jesus porque estava comendo e bebendo com Levi, o publicano, e outros publicanos. Estava comendo e bebendo na companhia desses publicanos pecadores aos olhos dos fariseus. Mas quando Jesus ouve essa crítica, Jesus então dá a resposta certa. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Diferentemente do que eles imaginavam, eles tinham a expectativa de um outro Redentor, de um outro Messias, de um outro Cristo. Mas Jesus veio de uma forma diferente. O Senhor Jesus não veio ao mundo para ser apenas um legislador, como alguns deles esperavam. Eu queria que viesse um Cristo que pudesse dar uma nova interpretação à lei e dar novo sentido a ela, estabelecer 2 grandes mandamentos, resumindo
toda a lei mosaica, poderia pegar toda a lei mosaica e reduzir em amor a Deus e amor ao próximo. Jesus não veio ser apenas um legislador. Ele foi o legislador dos legisladores e fez isso. Ele disse, nós temos agora o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo. Nisso se resume toda a lei. Jesus fez isso, mas ele não era apenas isso. Eles aguardavam talvez um rei, alguém que viesse ocupar o lugar de Herodes, ou o filho do rei, estabelecendo assim o reino das terras, o reino de Deus na terra, apresentado como o rei dos reis. De fato, Jesus é o rei dos reis. Jesus veio como rei estabelecer um novo momento do reino de Deus, um novo governo, estabelecer um novo governo de Deus aqui, agora sendo ele o mediador dos mediadores, o rei dos reis. Mas ele não era apenas isso, ele era muito mais. Talvez eles aguardassem Jesus como um mestre, o mestre dos mestres, onde encontrar tantos e profundos ensinamentos em outro ser não se encontraria. Só Jesus pôde transmitir os mais preciosos, profundos e necessários ensinamentos à raça humana. Quem mais poderia ensinar de maneira tão clara, tão criativa, tão direta ao coração do ser humano como Jesus, através das suas parábolas, de seus ensinos e de seus sermões, como por exemplo o Sermão do Monte, descrito em Mateus capítulos 5 e 6. Ele foi de fato o mestre dos mestres, mas a sua missão não se resumiu a isso, ele foi muito mais. Glória a Deus! Eu queria que viesse um Cristo que fosse o exemplo de vida, um perfeito exemplo, o modelo a ser seguido, para quem deseja agradar a Deus, podia olhar para Jesus, ele podia ser esse modelo. Sim, Jesus é o exemplo perfeito. Ele inclusive disse: se vocês fizerem o que eu ensino, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão conhecidos como meus discípulos, vocês mostrarão que realmente me amam. Mas Jesus não é apenas um exemplo a ser seguido. Ele consegue reunir nele só tudo isso e muito mais. Ele vai além de tudo isso. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o médico da alma que veio trazer o remédio infalível e suficiente para curar a maior das enfermidades do ser humano, que é a perdição por causa do pecado. Ele veio trazer então perdão do pecado para justificar aquele que estava condenado, para perdoar, para redimir da culpa, para declarar: está consumado, eu paguei o preço, eles estão livres se confiarem em mim. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Se esses temas que eles aguardassem resumissem o propósito da vida de Cristo, esse propósito estaria limitado, mas Jesus vai muito além de tudo isso. Jesus, ele é de fato o mestre dos mestres, um mestre, um bom exemplo. Jesus é de fato o rei dos reis, Jesus é de fato o maior legislador, Jesus é de fato um perfeito exemplo, mas ele é acima de tudo o médico da alma. Ele sabia o que a natureza humana necessitava, ele sabia que o que eles necessitavam era do remédio infalível que o médico dos médicos pôde trazer. Ele vê a todos nós como seres enfermos de uma doença mortal. Vivemos hoje dias difíceis. Uma doença mortal está assolando a humanidade. O Brasil não ficou de fora e muitos tiveram a vida ceifada. Muitas famílias, inclusive do nosso contexto eclesiástico, perderam entes queridos, perderam pessoas importantes, queridas, um vazio que não pode ser preenchido. Somente Deus pode consolar e ajudá-las a conviver com este vazio. De fato, uma doença terrível. Mas há uma doença que é mais terrível do que esta que estamos experimentando hoje. Uma doença maior do que um vírus, uma doença chamada pecado, que se alastrou por toda a humanidade. Feridos pela praga do pecado, a humanidade vai morrendo a cada dia. Cada vez que uma pessoa morre sem Jesus, ela está definitivamente condenada à morte. Mas Jesus teve piedade de mim e de você. Ele teve piedade de nós. Ele veio ao mundo a fim de trazer o remédio divino para aliviar
a dor daqueles que são acometidos pelo pecado. Ele veio para trazer o remédio para essa enfermidade espiritual terrível. Veio para curar os moribundos, para sarar os de corações despedaçados. Ele veio para oferecer vigor ao fraco. Ele veio para oferecer consolo ao que está precisando de consolo. Ele veio para oferecer direcionamento espiritual para aqueles que estão perdidos. Ele veio trazer esperança para os desesperançados. Ele veio trazer luz para os que estão nas trevas. Nenhuma alma enferma pelo pecado está fora do alcance do médico dos médicos. Toda a raça humana poderá ser curada por Jesus se crer, se confiar, se acreditar que Ele é o Filho de Deus, o médico dos médicos. Posso ouvir um amém? Não há outro médico como Jesus. Ele é único. E outra coisa, Ele é suficiente. Tem muita gente que diz assim, olha, você precisa de Jesus e você precisa atravessar o estádio de futebol de joelho. Olha, você precisa de Jesus e você precisa subir um monte lá rezar diante daquele santo. Olha, você precisa de Jesus, você precisa desse sal grosso, dessa rosa, dessa areia do deserto, dessa água do Jordão. Nada disso é necessário. Jesus é suficiente. Posso ouvir um amém? A suficiência de Jesus é comprovada biblicamente. Ele desconhece rival para a sua infalível habilidade de levar esperança e salvar a humanidade, para a sua incansável ternura com um olhar de misericórdia em favor daquele que está sofrendo, para a sua longa experiência com os males espirituais dos homens e levar libertação para aqueles que estão sendo oprimidos. Não há ninguém que se compare a Jesus, nenhum outro. Atos capítulo 8, versículo 4 vai dizer para nós uma verdade maravilhosa. Só há salvação em Jesus. Atos 4,12 vai dizer, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Você conhece esse ofício especial de Cristo? É uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Será que eu conheço? Será que já me foi revelado? Será que eu já aceitei esse remédio especial que Jesus veio trazer? Ele sente a sua necessidade espiritual. Você já recorreu a Ele pedindo socorro? Recorra a Ele para receber alívio. Encontrareis descanso para as vossas almas, é a expressão bíblica. Sua vida nunca estará curada da enfermidade mortal do pecado se não recorrer humildemente e arrependido para Jesus, o médico da alma. Sentir os seus pecados e reconhecer a sua enfermidade espiritual é o ponto inicial do verdadeiro cristianismo. Sentir-se em corrupção pelo pecado e reconhecer as transgressões é fundamental, são os primeiros sintomas para que a saúde espiritual que Jesus veio oferecer esteja realmente sendo real na sua vida. Felizes os que descobriram as enfermidades de suas almas, que reconheceram ser Cristo o grande médico da alma e que necessitam do remédio que Ele veio trazer. Assim, ter o cuidado e a cura desse maravilhoso e incomparável médico da alma chamado Jesus. Se você entender, reconhecer e humildemente encontrar a Jesus, o médico da alma, a sua vida receberá a cura que você tanto precisa. A minha oração é que você realmente busque a Jesus hoje, o médico da sua alma, se você ainda não tem. E se você já foi alcançado por esse remédio maravilhoso, viva para a glória de Jesus. Viva para honrar o nome de Jesus. Acerte os passos da sua caminhada. Cuide da sua vida espiritual para que ela seja uma expressão de adoração e louvor ao Deus vivo e verdadeiro e a seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou como médico das almas. E que Deus abençoe a sua vida.
Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas para o fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque hoje nós podemos parar e pensar sobre o médico da alma. Muito obrigado porque hoje nós podemos agradecer ao Senhor porque Jesus veio para nos trazer o remédio que tanto precisamos. Meu Deus,
Neste momento eu oro com essa pessoa que está orando comigo e que entende que precisa de Jesus. Não há outra direção senão caminharmos em direção a Jesus. Não há outro remédio senão o que Jesus vem oferecer, que é o perdão dos pecados. Não há mal maior do que o pecado e nós precisamos desse pecado. Que essa vida possa orar e dizer assim: eu reconheço que sou pecador. Eu estou arrependido. Eu te peço perdão, Jesus. Eu abro o meu coração. Vem, entra na minha vida e seja o médico da minha alma. Traga a cura para a enfermidade do pecado. Venha ser, a partir de agora, o meu Salvador. É a minha oração. Ó Deus, que o Senhor possa ouvir de cada coração que ora comigo agora essa declaração. Eu, a partir de agora, sou de Jesus. É em nome dele que oramos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quero desejar a você um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, uma semana maravilhosa, guardada no amor de Cristo Jesus. E de todo o coração, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que Ele te abençoe. Amém.